Boa noite, mais uma sexta-feira com Deus. Queremos trazer uma mensagem de esperança para o seu coração. E o tema hoje é Aquietai-vos. Uma mensagem de conforto, uma mensagem que nós podemos nesta noite descobrir, mais uma vez, a segurança que nós podemos encontrar no Senhor. Fica até o fim.
46, diz assim a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras que o Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querido Pai, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor possa ainda nesta tarde trazer uma palavra, Senhor, para cada um de nós, em especial, tragas consolo, segurança, fé, fortaleza, Senhor, para cada filho e filha Tua, Pai. Abençoa-nos, pois, na meditação desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar sentados. Eu queria salientar, muitas vezes tenho pensado neste salmo, mas hoje eu queria salientar, reforçar o verso 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém? Uma palavra que nos manda ficarmos seguros ou confiantes. Aquietai-vos, não vos ajeitais, não andeis perturbados de alguma forma. Amém? Algumas Bíblias têm, outras não, um título por cima do versículo 1 do Salmo 46, dizendo fé perfeita em Deus, né? Uma fé, na verdade, uma confiança perfeita, total no Senhor. Amém? E quando nós podemos ter esta fé, esta confiança no Senhor, nós podemos ficar seguros, podemos ficar quietos, amém? Porque sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, amém? Então aquietar significa ficar tranquilo, acalmar, ficarmos calmos, não é? E é verdade que Jesus disse que nos deixava a sua paz, quando Ele juntou os seus discípulos perto dos últimos dias e alguns comentadores dizem que exatamente teria sido parte do seu último sermão, estando com os discípulos na última ceia, ou um pouco antes, ou mesmo nessa última ceia, esse do capítulo 15 de João, ele diz, aquietai-vos. Né? Perdão, diz, a minha paz vos dou. No capítulo 14, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. João 14. Então, possamos ficar seguros, né? Podemos ficar tranquilos, porque Deus não dorme, amém? Deus, Ele está velando pela sua palavra para a cumprir, e ainda mais do que isso, Ele tem um grande amor muito especial por cada um de nós, como seus filhinhos, como suas filhinhas, amém? Então é verdade que ainda há pouco orávamos nesse sentido, muitas vezes não percebemos tanta inquietude, tantas situações que muitas vezes vêm à nossa vida. E aqui o salmista ele está falando de guerras, está falando de situações terríveis, né? Mas também diz no versículo 9 que o Senhor ele faz cessar as guerras, amém? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Não há lugar algum onde Ele não possa intervir e trazer, na verdade, a sua paz. Quando não há guerra, há paz. É ou não é? Amém? Então Ele faz cessar as guerras. Ele ajuda-nos nos nossos conflitos para que sejam apaziguados.
todos nós temos conflitos, queiramos, quer não, muitas vezes connosco próprios, na nossa mente. Alguém comparou que a nossa mente era um campo de batalha, né? E é verdade que o inimigo, ele trabalha muitas vezes para nos perturbar, nos inquietar, e nós precisamos, acima de tudo, irmãos, saber e ter esta consciência que é esta luta, que é esta perturbação, que é esta tentação do inimigo muitas vezes aqui a trabalhar, aqui no nosso dia-a-dia, mas que nós possamos olhar para cima, mais para cima, e perceber que o Senhor está no controle, né? Que maior é aquele que está conosco do que aquele que vem para nos atentar ou tentar nos destruir. É verdade, amém? Aqueles que não têm Deus não conseguem encontrar essa quietude, podemos dizer assim, né? Porque esta quietude, esta paz só se encontra no Senhor, amém? Lembro-me, ao ler a palavra do Senhor, que na última ceia, o apóstolo João dá-nos a entender a palavra do Senhor, que era ele que estava inclinado ou reclinado sobre o peito de Jesus, né? A determinada altura, quando Jesus começa a falar sobre aquele problema com o Judas, diz que João, ele sentiu estremecer do coração do Senhor, não é? Houve ali uma pequena perturbação. Claro, o próprio Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve lutas, teve tentações, diz que ele em tudo foi tentado, mas ele não cedeu a nenhuma das tentações, não é? Então significa que se o Senhor Jesus teve aquela pequena perturbação e João sentiu aquela pequena perturbação no coração, deu-me um batimento diferente, né? Descompassou ali um bocadinho, tipo uma arritmia no coração de Jesus, né? É verdade, irmãos, temos lutas, temos provas, temos situações, e Jesus estava ali também na condição de homem, filho do homem também, amém? Nós somos homens e mulheres, temos esta natureza, na nossa fragilidade, e o Senhor conhece também. Diz no Salmo 90 que Ele olha para a nossa estrutura e lembra-se que nós somos pó, né? A nossa fragilidade, amém? Então, possamos pensar, irmãos, que apesar da nossa fragilidade, apesar da nossa debilidade, apesar de toda da nossa condição humana fraca, porque é humana, irmãos, nós possamos confiar no Senhor, amém? A fé perfeita em Deus, amém? Diz o verso 1, por isso é que ele podia dizer e afirmar exatamente isto do salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, não é? Ele é o socorro bem presente na angústia, porque se ele precisava de uma fortaleza, se ele precisava de um refúgio, é porque ele percebeu, na verdade, os ataques do inimigo, amém? Mas que nós possamos ainda hoje reconhecer, quando sentimos abalados, quando sentimos essas expressões, dobrarmos os nossos joelhos, ou pelo menos a atitude, né? Quando nós dizemos dobramos os joelhos, podemos o fazer, alguns já têm dificuldade em fazer, né? Devido a alguns problemas já físicos, mas a atitude de orarmos, falarmos com o Senhor, apresentarmos ao Senhor as nossas angústias, apresentarmos ao Senhor nossas inquietudes, apresentar ao Senhor nossas preocupações, levar a Ele, né? as nossas fragilidades, pois sabemos que Ele tem cuidado de nós, amém? Não precisa abrir, mas a Isaías, no capítulo 57, verso 20, fala daqueles que não têm Deus. Aqui compara, diz que são os ímpios, né? Mas os ímpios são como o mar bravo, que não pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. O ímpio é aquele que vive praticando o pecado, aquele que está longe de Deus. Esses, na verdade, de um lado para o outro, diz que são como o mar bravo, de um lado para o outro, uma agitação tremenda. E que nós possamos encontrar esta
esta paz, esta segurança aos pés do Senhor. Porque eles não têm a quem recorrer, por isso é que andam de um lado para o outro. Mas nós, ainda que à nossa volta tudo se perturbe, como diz aqui no verso 3, ainda que as águas rujam, né, e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, né, os montes, e agora estávamos vendo ali alguns sítios lá, algumas imagens que nos apareceu lá da Indonésia, com aquelas enchentes, aquelas correntes, né, às vezes vem uma enchente, leva tudo à frente, assim como aconteceu também há 1 ou 2 semanas na Madeira. Irmãos, parece que tudo é remexido, né? Mas nós podemos ficar seguros, confiantes, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda que tudo à nossa volta parece que, e esses vendavais, podemos dizer assim, muitas vezes tocam, às vezes o diabo não nos consegue tocar diretamente, então toca naqueles que são mais frágeis, no sentido espiritual, que estão ao nosso redor, como os nossos filhos, como outras pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes o diabo trabalha com eles, perturbando-os, para nos perturbarem também a nós, não é? Mas nós vamos continuar a colocar a nossa família no altar de Deus, não é? Essa perturbação que mostra aqui, né? Tudo à nossa volta, às vezes, e aqueles que estão mais à volta de nós são a nossa família, são as pessoas mais próximas de nós, muitas vezes os vizinhos, e às vezes o inimigo usa, na verdade, situações difíceis também para eles ficarem perturbados, para de alguma forma indiretamente nos perturbarem a nós. Mas nós possamos olhar para o Senhor e dizer: Deus está no controle. Aquietai-vos, aquietai-vos. O Senhor está no controle. É verdade. Muitas vezes vêm situações na família, nos lares. Na verdade, hoje, infelizmente, cada vez vemos mais ruptura nos casais. Estava ouvindo uma estatística, destes últimos, foi ontem, que neste período realmente de confinamento houve muitos divórcios. E há pessoas que ainda não conseguiram tratar do divórcio, mas já estão a pensar em se divorciar, porque isto agora também está tudo fechado, é muito difícil fazer as marcações, não é? E ontem eu estava, inclusive, a tratar de um assunto aqui da igreja, no Centro Nacional de Pessoas Coletivas, no registro, né? Só que agora tem de ser tudo para a internet, e logo o que me apareceu em primeiro lugar é como tratar um divórcio, veja lá. E eu queria tratar aqui uma coisa da igreja e não me aparecia lá, né? Para termos tudo atualizado, aqui os registros da igreja e os documentos, e a primeira coisa que me aparece lá é tratar de divórcio. Ora, bolas, ela quer tratar de algum divórcio. Mas vemos, na verdade, que é uma das coisas mais procuradas. Infelizmente, o diabo tem trazido esta destruição nas famílias. Irmãos, e muitas vezes nós, o Senhor guarda as nossas famílias, mas muitas vezes é sempre uma grande dificuldade que afeta as famílias, afeta os pais, afeta depois os compadres. É uma situação mesmo muito complicada. É uma situação muito complicada. Então, vamos também continuar a colocar as famílias no altar de Deus, para que se amem, para que sejam unidas, porque há muito vendaval. O diabo tem, na verdade, levantado muitas tempestades para destruir e trazer infelicidade. E depois também estava a dizer também nessa estatística, nessa situação, nessas informações, muita pobreza. E a causa de algumas situações de pobreza tem sido também o divórcio. Porque duas pessoas, mais ou menos, que as coisas estão todas muito caras, as rendas, as prestações das casas, duas pessoas, duas carteiras, podemos dizer, unidas, mais ou menos conseguem dar conta de um orçamento familiar, né, mensal. Mas uma carteira só, um trabalho só, há muitas famílias que não estão conseguindo pagar as suas despesas. Não é? Veja, tudo isto vai por arrasto. Tudo isto vai por arrasto. É realmente terrível. Mas que o Senhor nos possa ajudar, sabendo que Deus está no controle. No verso 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E este rio é um rio muito especial.
porque este rio, diz que no verso 5, Deus está no meio dela, amém? Não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Este rio, certamente que está-se referindo àquele rio que também o profeta Ezequiel viu, na verdade, vindo desde do trono de Deus, o rio de Deus, o rio do Espírito Santo, amém? Amém? E nós precisamos desta água viva, nós precisamos desta força vital, que é a força do Espírito Santo. Amém? Sem Ele nós ficamos secos, sem Ele nós ficamos, na verdade, sem nutrientes, mas através da presença, do poder, da graça, do Espírito Santo na nossa vida, irmãos, diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus, claro, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas diz que Deus habita em nós, né? No nosso coração. Deus tem presente. Então, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Podemos dizer que nós, igreja, nós somos também a cidade de Deus, o lugar das moradas do Altíssimo, porque o Senhor, na verdade, Ele mora, Ele habita em nossos corações. Se é que já o convidamos a entrar na nossa vida. Por isso é que Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e serei com Ele e Ele comigo. Temos que abrir a porta do nosso coração para o Senhor, para que Ele possa, na verdade, porque Ele não força a sua entrada, mas Ele vem, na verdade, como Senhor, para ocupar o lugar que lhe é devido, o primeiro lugar na nossa vida. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quando Deus está no controle, quando Deus está no centro da nossa vida, então, apesar de todas as lutas, provas e dificuldades que possam haver à nossa volta, e muitas vezes nos arrastando, quer queiramos, quer não, nós podemos ficar seguros e quietos, aquietados mesmo, amém? Porque o Senhor está no controle. Podemos encontrar esse contentamento, como diz aqui no Salmo, né? Diz que o Senhor diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Podemos encontrar essa alegria, esse contentamento, que é um contentamento que vem do Espírito Santo do Senhor para a nossa vida. É um consolo espiritual, é um consolo para a nossa alma, no meio das lutas, das provas. E eu tenho encontrado muitas pessoas, crentes, irmãos e irmãs, que têm passado muitas dificuldades, e isso tem sido somente o Senhor a poder trazer esse contentamento, essa alegria. Não é aquela alegria no sentido que rimos por tudo e por nada, não, mas é um contentamento, é um consolo espiritual, amém? É um consolo que nós encontramos mesmo nestes tempos difíceis, de lutas, de provas, de situações que nos querem arrastar, mas vamos manter os nossos olhos no Senhor, amém? Diz ainda, Deus está no meio dela, não será abalada. Verso 5, Deus ajudará ao romper da manhã. E faz-me lembrar o Salmo 35, diz que, Salmo 30 exatamente, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não é? Diz que esta manhã Deus ajudará ao romper da manhã. Às vezes a noite parece que é um pouco longa, não é? Às vezes a noite é um pouco longa, as noites de inverno são mais longas, agora os dias já são mais... As noites são menores e os dias mais compridos, mas há momentos da nossa vida, há fases da nossa vida, parece que nunca mais é dia, nunca mais passa esta escuridão, mas o Senhor diz que no fim da noite vai vir amanhã, amém? E Deus ajudará ao romper da manhã. Verso 6, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ainda que tudo se levante contra nós, ainda que os governos se levantem contra nós, ainda que tudo isso, né, que o inimigo use situações complicadas ao nosso redor, mas o Senhor, basta uma palavra sua, né? O Senhor se levantou e a sua voz, levantou a sua voz, o Senhor falou e as coisas acalmaram. A situação mudou completamente. Verso 7, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o nosso refúgio. Então sempre podemos encontrar este refúgio.
nestes momentos de luta e infelizmente, infelizmente de vez em quando, né? De vez em quando. Graças a Deus que não é sempre, mas de vez em quando vêm esses momentos. De vez em quando vêm esses, mas aí podemos mais uma vez parar. E há aqui uma palavra que está entre aspas e nós nunca lemos quando fazemos a leitura, que é Selá. Selá significa uma pausa que os judeus faziam para meditar, parar e meditar no texto que estava para trás. E é verdade. E quando ele diz aqui, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Significa que o povo de Israel, ou o Rabi, quando estava a falar a palavra, agora parava e fazia o povo refletir nesse versículo que acabaram de ler. Exatamente. E o que é que ele diz? O Senhor dos Exércitos está conosco. Tenham isto bem vincado na vossa mente. Deus está conosco. Deus está contigo, minha irmã. O Senhor está conosco. O Senhor é o teu refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. Amém. Aleluia. Vinde, contemplai as obras do Senhor tem feito. Amém. E o Senhor continua a fazer essas obras. Verso 9, já lemos há bocadinho. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. É verdade que o inimigo tenta muitas vezes, há pessoas que vão se voltar contra nós, mas vai chegar o dia que Deus diz, eu vou quebrar essa lança, eu vou quebrar esses carros, né? Diante do exército de Israel, diante de muitos exércitos que vinham muitas vezes para invadir a nação, né? E muitos poderosamente armados, né? E quantas vezes o rei não tinha mais nada a fazer senão chamar o povo para um tempo de jejum, um tempo de oração, um tempo para buscar ao Senhor, e a vitória, na verdade, sobre esses exércitos mais poderosos, muito melhor armados, eram vencidos, né? As derrotas eram conquistadas através de uma consagração ao Senhor. Amém? Através de uma consagração do Senhor. Então, Ele é que faz essa obra. Ele é que faz essa obra. Então, verso 10 e 11, para concluir, aquietai-vos, saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos Exércitos. Agora, mais uma vez, repete e faz aqui uma pausa. O Senhor dos Exércitos está conosco. Amém? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez, lembremos, o Senhor está conosco. Refugiem-se no Senhor diante das ameaças, diante das intimidações, diante de todas aquelas, às vezes as ameaças não são, quer dizer, elas existem, mas às vezes não são verbalizadas por pessoas, né? Mas o inimigo muitas vezes trabalha aqui, tenta-nos aqui, e essas ameaças a gente às vezes, vamos aquietar, Deus está comigo. Este pensamento eu rejeito em nome de Jesus. Maior é o que está comigo, maior é o que está conosco do que está no mundo. O Senhor nos dá a vitória. Amém?
Graças a Deus, podemos encontrar esta confiança no Senhor, porque sabemos que Ele está no controle. Ainda tudo à nossa volta se muda, se transforma, Deus não muda, Deus continua a cuidar dos seus filhinhos. Graças a Deus. Lembrar que no próximo domingo, somente às 10 da manhã, nós teremos culto aqui na Assembleia de Deus de Trajoso, Rua Tomás da Anunciação, número 102, aqui pertinho de Abóbeda, entre Abóbeda e Tabaqueira, ali para quem vai para o Alegre, Sintra, Trajoso. 10 horas da manhã. Bem-vindos para ouvir a palavra de Deus.